Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo aí ao canal Obreiro Leandro Mendes. E vamos à série Eternidade. Eternidade. Porque é isso que queima no meu coração de verdade. Eternidade tem a ver com o espírito e espiritualidade. Eternidade não tem a ver com as coisas dessa vida. Não tem a ver com as necessidades, com os afazeres dessa vida. Eternidade tem a ver em a proximidade de Deus, comunhão com Deus, obediência a Ele. Vou falar dois casos, um no Antigo, os dois no Novo Testamento, mas um se remete a antes de Jesus. A história de Lázaro e de Rico. Onde Deus fala sobre o rico e sobre o Lázaro. Onde os dois morreram e os dois foram para a eternidade. Sendo que um foi para o seio de Abraão, o céu, lugar de tranquilidade. O outro foi para o inferno, lugar de tormento de verdade. Então a Bíblia, ela relata e ela fala sobre a vida após a morte. Ela não fala detalhes, ela ela fala o básico que você precisa saber para que você busque em Deus se resolver. Então fala lá que o mendigo, Lázaro, morreu e foi para o céu. Então, não é a condição humana, física dele que fez ele herdar a salvação. Mas tem um texto bíblico que diz que somente os limpos de coração verão a Deus. Os limpos. Então, isso nos dá a entender que Lázaro, apesar da sua dificuldade, da sua extrema pobreza, ele tinha um coração limpo. Ele tinha um coração bom. Tinha um coração puro diante de Deus. O rico, com contrapartida, o coração dele não estava na bondade, não estava na espiritualidade, não estava em Deus. O coração dele talvez estava no dinheiro, na riqueza, que é o que a palavra de Deus condena. Deus não condena a riqueza, a prosperidade, porque isso é dom de Deus, isso é promessa. Se você ainda não está desfrutando das riquezas, de prosperidade financeiramente falando, isso tem a ver com a sua fé. Isso tem a ver com a minha fé referente à vida financeira. Não tem a ver com espiritualidade. Não tem a ver com salvação. As pessoas misturam muitas coisas. Então, o rico, apesar de viver em toda a riqueza, apesar de não faltar nada, talvez ele não queria acreditar da credibilidade, que a carne dele um dia ia faltar. Ele ia morrer. E ele não buscou a Deus, ele não buscou a eternidade. E foi para o inferno, onde há tormento de verdade. Tá? Aí você diz, Leandro, eu não creio nisso, eu não acredito nisso. Não tem problema. A sua ignorância e a sua falta de fé, de crença, não vai tirar a existência, nem do céu, nem do inferno. Não vai tirar a existência que existe um Deus que te ama tanto, que entregou o Filho por você, para que você viesse seguir o exemplo dele. Morreu pelos seus pecados, pelos seus erros, para que hoje você viesse se arrepender e ser perdoado. Entende? A nossa ignorância, a ignorância da humanidade, ela não anula o amor de Deus. Ela não anula Deus. Anula a nossa fé. Anula o nosso direito de tomar posse daquilo que Deus já prometeu.
mas não anula a verdade. Essa verdade um dia vai ser revelada para todos após a morte. Então, essa história relata a eternidade, tanto com Cristo como sem Cristo. E no Novo Testamento, também, na morte de Jesus na cruz, relata que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. No meio, o que estava do lado esquerdo e o que estava do lado direito. E horas que antecedem a morte de Jesus, o ladrão que está do lado esquerdo começa a zombar de Jesus. Você não é Jesus, Filho de Deus? Então livre-se a si mesmo e livre a nós. A única coisa que aquele ladrão queria, ele queria ser livre. Pensava em si, né? E ainda zombava, descrente daquele que estava ali, morrendo por ele naquela cruz. O ladrão que estava do lado direito, ele usou mais a cabeça, ele pensou, ele raciocinou. E ele repreendeu o outro ladrão. Cala-te! Nós estamos aqui porque merecemos. Realmente fizemos a maldade. Fizemos algo ruim, né? Transgredimos a lei. Naquela época, ninguém ia para a cruz por causa de um simples delito. Tinha que ser reincidente nos delitos e o delito tinha que ser grave para que ele fosse para a cruz. Jesus estava sendo preso, acusado de blasfêmia contra a igreja, contra a lei. Jesus estava sendo preso, acusado por amar, por se intitular Filho de Deus, por assumir a verdadeira identidade e revelar essa identidade para todos. Entende? E a igreja, muitas das vezes, na sua maioria, aqueles que estão dentro das igrejas, vivendo na religiosidade, hipócritas, né? Pregam a lei, mas não vivem a lei. Pregam amor, mas não vivem amor. Com raiva, com medo de que Jesus tomasse a frente, crucificaram Jesus. Mas isso tudo fazia parte do plano de Deus, da nossa redenção. Então nada mudou. Hoje ainda existem os religiosos, hoje ainda existem os fariseus, hoje ainda existem os hipócritas, hoje ainda existem os religiosos, hoje ainda existe tudo que a Bíblia relata no passado. Mas também existe o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus em pessoa, e existe os simples, os humildes de coração. Aqueles que serão alcançados pelo poder da salvação. Assim como aquele ladrão que estava do lado direito foi. Ele olhou para Jesus, mas ele olhou de uma forma diferente que o ladrão do lado esquerdo olhou. Ele reconheceu que Jesus não tinha feito nada para estar ali. Jesus não tinha feito mal para ninguém, pelo contrário. Ele tinha abençoado as pessoas, ajudado as pessoas. E ele estava ali injustamente. Então, aquele ladrão, no ato de fé, de esperança, de humildade, porque ele teve que reconhecer os seus erros, reconhecer suas más escolhas, ele disse para o outro ladrão, repreendeu o outro ladrão: nós merecemos estar aqui, mas ele não. E
o ladrão que estava do lado direito disse para Jesus: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, ele creu nas palavras de Jesus. Ele creu na pregação do reino, na pregação do amor, na pregação da eternidade, na pregação da redenção, na pregação do arrependimento e do perdão. Aquele ladrão, por mais que ele decidisse viver no erro, ele trouxe à memória tudo aquilo que ele tinha ouvido falar de Jesus, tudo aquilo que ele tinha visto que Jesus fez, e no último momento reconheceu que ele precisava e dependia de Deus. Ali, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para uma pessoa herdar a salvação, a eternidade, ela não precisa de habilidade, ela não precisa de dinheiro, ela não precisa ser alguém importante, ter religião ou não. Não, ela simplesmente precisa reconhecer Jesus e aceitá-lo e segui-lo de todo o coração. A diferença é que aquele ladrão na cruz, após ele aceitar Jesus, ele não ia ter mais vida. Ele não ia ter mais um dia de vida para seguir Jesus. Ele ia morrer literalmente. Então a entrega dele foi total. Diferente de quem hoje está vivo. Quem aceita Jesus hoje, como seu único Senhor e Salvador, e decide crer nele e segui-lo, se no outro dia acordar, ele vai ter que mostrar isso com obra. Ele vai ter que mostrar isso com fatos. Ele vai ter que mostrar isso em espírito e em verdade. Se aquele ladrão não saísse da cruz e estivesse vivo, ele ia ter que mudar o pensamento, o sentimento, o comportamento. Ele tinha que se tornar uma nova criatura, uma nova pessoa. Ele teria que permitir que o amor de Cristo envolvesse ele de tal maneira que ele mudasse as suas ações. Então hoje quem aceita Jesus é de graça. Você não paga nada para herdar a salvação. Mas você tem que dar a sua vida. Você tem que sacrificar todos os dias a sua vontade, os seus desejos. Você tem que arrancar a maldade, a malícia, o orgulho, a prepotência, a mágoa, a angústia, a tristeza. Todos os sentimentos e pensamentos que, com o passar do tempo longe de Jesus, foram tomando posse de você. Você vai ter que arrancar isso do seu coração. Mas saiba que você não está mais sozinho. Você tem alguém que te ajuda, alguém que te fortalece, alguém que te dá a direção, que é Jesus. Então, o sacrifício da salvação é diário para quem está vivo, né? Não tem para onde fugir. O problema das pessoas é que elas vivem com uma fé sem obra. A própria palavra de Deus diz que a fé sem obra, ela é morta. Não adianta você crer e aceitar Jesus só na sua mente, telepaticamente. Não. Você tem que aceitar, não de boca, nem muito menos de palavra, mas em espírito e em verdade. Essa verdade, ela tem que ser vista por todos, principalmente por você. Você tem que ver a transformação de Deus em si mesmo.
A palavra de Deus diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Esse fogo é a eternidade, para onde o rico foi. E o fruto são os frutos do Espírito Santo. É amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, benignidade. E você precisa, todos nós precisamos buscar na palavra, em Deus, na igreja, em casa, no trabalho. Nós precisamos buscar a Deus em todo momento. Então a eternidade está disponível para todo mundo. O ladrão, ele foi para o reino de Deus. E o reino de Deus está disponível hoje, para mim, para você. Você não precisa morrer, literalmente, para ver Deus. Basta você crer que o reino de Deus é chegado a vós. Está escrito que o reino de Deus é chegado a vós. O reino de Deus é chegado a nós através do Espírito Santo, que primeiramente muda e molda o nosso interior, nos revelando a salvação, nos mostrando aquilo que é de fato importante nesse mundo, que é a vida eterna, a fidelidade a Deus, amar a Ele acima de todas as coisas e aprendermos a amar a nós mesmos e ao próximo. Tem a palavra que diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Não é errado, não é pecado, não tem problema nenhum do ser humano buscar resolver seus problemas externos, sejam eles familiares, sentimentais, físicos, financeiros. Pelo contrário, isso é louvável. Mas não adianta você usar a sua fé para resolver seus problemas externos se você não resolver o maior dos problemas, que é a sua distância de Deus. É a sua distância do coração de Deus. A palavra de Deus diz que que o nosso coração tem que estar guardado. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém a fonte da vida e da morte. Então, quando no nosso coração tem maldade, tem mágoa, tem malícia, tem inveja, tem qualquer sentimento contrário ao amor de Cristo, que é incondicional, isso suja o nosso coração e nos afasta da eternidade. Mas quando nós permitimos que Jesus entre no nosso coração, nos revele a verdade e nos fortalece, nos mostra para que a gente limpe o nosso coração de verdade, aí está na hora da gente guardá-lo. O problema é que as pessoas têm guardado o coração dela de Deus, têm escondido o coração de Deus, têm tentado ocultar aquilo que não tem como. As pessoas não são sinceras em falar quem realmente elas são, o que realmente elas pensam e o que realmente elas sentem diante de tudo que elas veem, sentem, fazem com ela. Ao invés dela falar com Deus, abrir o coração, de falar como que o coração dela está, não, a pessoa fecha o coração para Deus e abre o coração para o mundo. Nós temos que fechar o nosso coração para o mundo e abrir o nosso coração para Deus. Ninguém pode te ajudar. Aliás, muita gente pode te ajudar. Esse vídeo é uma ajuda. Muita gente me ajudou. Muita gente me ajuda. Mas ninguém pode mudar e transformar a minha vida. Somente Jesus, somente Deus, somente eu. Fechando o meu coração para o mundo, para aquilo que é mal, para aquilo que é nocivo, destrutivo.
e abrindo o meu coração para Deus. Então abra o seu coração para a humildade, como aquele ladrão na cruz. Abra o seu coração para o arrependimento, como aquele ladrão na cruz. Abra o seu coração para o perdão, para perdoar e se permitir ser perdoado. Quantas pessoas não se perdoam pelo que elas fizeram? Se Jesus já te perdoou, quem é você para não se perdoar? Se Jesus não te condena, quem são as pessoas e quem é você para você mesmo se condenar? Então não abra mão do que Jesus fez por você na cruz. Estude, medite, leia livros, ouça hinos, mas acima de tudo, abra o seu coração. Faça a sua oração. Tem uma palavra que diz que o Espírito Santo nos trará à memória tudo que nós ouvimos da parte de Deus. E é bom que você traga à memória enquanto você estiver vivo, porque enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há mudança, há transformação, enquanto a vida você tem chance de decidir tomar uma nova direção, como aquele ladrão na cruz. Então Deus quer que você tenha uma nova vida, uma nova história, um novo pensar, um novo sentir, um novo agir, mas não é fácil, não vai ser fácil, porque é um sacrifício. A palavra de Deus diz que aquele que não morrer, para que haja vida, é necessário que morra, que o velho homem morra. Para que haja vida, é necessário um novo nascimento. A Bíblia fala do novo nascimento, mas não é a questão de você nascer de novo, fisicamente. É você ter uma nova mente, uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo caminho. É uma oportunidade. Novo nascimento é você ter um novo coração, um novo sentimento, um novo sentido de vida. O novo nascimento são novas atitudes, novas ações, novas reações, baseadas, pautadas nos princípios bíblicos, resumidas em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então isso é o novo nascimento. Então, para que você venha alcançar a eternidade, é necessário que você venha nascer de novo, em espírito e em verdade. Então busque esse novo nascimento. Eu não sei quem você é, não sei a sua condição, não sei se você está na igreja ou não. Para Deus pouco importa. Deus não é religião. Deus não age como a religião age. Deus não é uma doutrina. Deus não é uma lei. Deus está acima de tudo isso. Entende? Eu fico vendo, hoje em dia, isso até dói no meu coração, porque nós estamos no final dos tempos. E eu fico vendo o engano do mal, do diabo, a estratégia do diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. E a única coisa que ele quer é dividir. Porque onde há divisão, não existe salvação. Porque Jesus veio para multiplicar. Jesus veio para somar, multiplicar, ajudar, nos fazer ser um. Jesus veio para nos fazer ser unidade, sermos um em Cristo. O diabo veio para causar diferenças, adversidades, dividir. Lutar
lutar contra a verdade. Então, eu fico vendo hoje, principalmente no nosso meio cristão, nos cristãos, no crente, quanto há divisão. Tanta divisão. As pessoas do mesmo grupo, da mesma igreja, uma não concorda com a outra. Uma brigando com a outra. Se fosse só não concordar em ideias e opiniões, estava tudo bem. Não. Mas ela luta uma contra a outra. Elas debatem, elas não obedecem. Elas querem ter razão. Então, dentro das igrejas, há desunião. Isso é bíblico. Havia no passado, há hoje, sempre haverá na igreja física. Mas não existe desunião na igreja espiritual. Por mais que nós venhamos ser diferentes, porque não existe ninguém igual, nós somos diferentes. Cada igreja tem um espírito. Cada igreja age de uma forma. Uma aplica mais a fé, a outra o amor, a outra a solidariedade. Cada igreja tem um modo de trabalhar para levar a palavra e a verdade. Esse não é o problema. O problema é a desunião, é a discordância, é os ataques, é a contenda entre os irmãos, aonde está escrito que é a sétima coisa que Deus abomina, e aonde o diabo tem trabalhado com força para que haja julgamento, condenação, achismos, aonde as diferenças dividem e coloca de lado aquilo que nos une, que é o Espírito Santo, o amor e a salvação. Então, eu não olho para o erro, eu não olho para as falhas, eu não olho para o pecado, eu não olho para nada que alguém ou alguma pessoa esteja fazendo. Porque quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para apontar o erro que aquela pessoa está cometendo? Se eu não vigiar, um erro pior eu posso realizar. Então, quando eu vejo alguém errando, pecando, eu simplesmente pergunto para o Espírito Santo: é sábio ele? Eu posso falar, repreender? Ele vai ouvir? Espírito Santo: não vai. Então, eu oro por ele. Eu simplesmente oro, mais nada. Eu peço a Deus misericórdia, para que Deus venha estar abrindo os olhos e a visão. Eu não vou mostrar os erros, as falhas, o pecado, porque isso fica à mostra. Entende? Então é uma briga danada de gente da própria denominação, um brigando com o outro. Denominação contra denominação. Igreja contra igreja. E é engraçado porque, para não dizer triste, trágico, que isso só acontece entre os cristãos. Um condenando o método do outro. Um condenando, expondo a nudez do outro. Se a própria palavra de Deus e a Bíblia diz para nós não expormos a nudez de ninguém, perdoarmos. Então, o diabo engana fazendo a pessoa pregar, falar, ensinar, mas ela mesma não viver. Porque se ela não vive, ela não herda. E causa divisão. E uma casa dividida não subsiste. É isso que o diabo tem feito no fim dos tempos. A sétima coisa Deus abomina, é a contenda entre os irmãos. Então, meu irmão, minha irmã, independente da sua fé, da sua igreja, da sua religião, não fale mal de ninguém. Eu nunca vi Jesus falar mal de alguém. Quando ele tinha algo para falar, não era para falar mal, era para alertar.
Era para despertar, e ele falava olho no olho. Ele falava com aquele determinado grupo que estava ali diante dele. Entende? Então olhe para Jesus. Foi isso que Davi fez. Davi olhou para Jesus quando Saul perseguiu. Olhou para Deus, né? Quando Saul perseguiu ele. Davi disse: quem sou eu para tentar contra o ungido de Deus? Davi teve bons olhos. Olha que exemplo. E hoje, talvez você tenha olhado com maus olhos pessoas que um dia usadas por Deus te ajudou tanto, te deu uma palavra que te levantou, sabe? Talvez você tenha pisado, desprezado pessoas que um dia te serviram, pessoas que um dia, quando você estava desesperado, era ela que estava lá, mas com o passar do tempo ela errou, ela falhou, ela caiu. E ao invés de você olhar para Jesus e ter misericórdia dela, você condena, você critica. Entende? É triste hoje, pessoal. Eu fico triste, revoltado, porque o diabo, ele tem dividido o povo de Deus. Você não vê o muçulmano, o hindu, você não vê o espírita, você não vê nenhuma outra religião que não tem Jesus como o centro da verdade, sabe? Você não vê nenhuma outra religião eles contra si mesmo. Você não vê eles contra eles mesmos. Você não vê. Você não vê, sabe, essas religiões falando mal delas mesmas. Pelo contrário, eles se unem em um só propósito. Agora, os cristãos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que seguem Jesus, há brigas, invejas, manipulações, porque seguem Jesus de longe. No passado, as pessoas seguiam Jesus não por quem ele era, não pelo propósito dele, não pela mensagem que ele carregava, que é do reino de Deus, do amor, mas seguiam ele, a sua maioria, pelos milagres, pelo pão, né, pela comida, pelos benefícios. Seguiam ele pelo que ele fazia, não pelo que ele era. Seguiam ele não pelo propósito, não pela eternidade, mas pelo dia a dia, para que não viesse faltar nada na sua realidade. Então, veja como que você está servindo a Deus. Se você serve a Deus para si mesmo, ou se você serve a Deus para um propósito maior do que você, que é a eternidade. A eternidade. Quando nós servimos a Deus pela eternidade, o amor é maior do que a vida. Quando você serve a Deus porque você ama Ele, a sua vida passa a ser menos importante. Por isso que muitos cristãos morrem pelo mundo. No Brasil, não, você está em paz.
Mas pelo mundo eu oro, meu Deus, dê força a esses homens que estão em outros países morrendo. Literalmente, estão sendo enforcados, queimados. Eu oro. Eu fico assim, nossa, que fé é essa? Que oportunidade é essa de morrer por Jesus? Eu confesso a Deus que eu não sei se eu teria coragem. Eu creio que sim, porque a gente vive pela fé. A minha fé me diz que sim, que eu morreria por Cristo. Mas eu não sei. É só vivendo para saber. É só estando lá para vivenciar. A única coisa que eu sei é que Jesus jamais irá nos abandonar se nós não abandonarmos a Ele. Não negarmos a fé. E eu fico imaginando essas pessoas, o quão forte é porque elas colocaram a eternidade, Jesus de verdade em primeiro lugar. Muito bom. Que Deus console e tenha os seus familiares e fortaleça. Mas nós estamos no Brasil, pô. Qual é a morte que você tem que morrer aqui no Brasil? Qual é a morte que você tem que morrer em um país que você não é perseguido literalmente, você não coloca a sua vida literalmente em risco? Você tem que morrer a sua carne, você tem que morrer a sua vontade, o seu orgulho tem que morrer, o seu ódio tem que morrer, o seu medo tem que morrer. Entende? A sua malícia tem que morrer, a sua prepotência tem que morrer. Sabe? Essas coisas têm que morrer. E quem sou eu para falar o que tem que morrer em você? Você mais do que eu sabe. O Espírito Santo mais do que eu e você sabe, porque Ele fala no nosso coração. Então ouça a voz do Espírito Santo e deixe que Ele venha te guiar para a eternidade, para que você venha viver de verdade. Se você está na Igreja Universal, continue. Continue. Se você saiu, não tem problema. Continue onde você está. Só não fale mal. Não fale mal, pessoal. Entende? Entenda uma coisa. O Bispo Macedo era de outra igreja. Ele saiu. Se ele tivesse saindo falando mal, hoje não haveria Igreja Universal. Então, não fale mal. Todos que falaram mal estão mal. Todos que falaram mal se deram mal. Todos que falaram mal estão se dando mal. Todos que ainda continuam falando mal, se não pararem, vão se dar mal. Não fale mal de quem você não conhece. Não fale mal de quem você não sabe a história. Aí você diz, não, mas eu conheço, eu sei a história. Eu sei o que ele fez, é tudo de errado, é um hipócrita. Não fale mal de quem pode se arrepender. Não fale mal de quem Jesus um dia pode defender. Não fale mal, pessoal. Não importa de quem seja. Não importa de quem seja, não fale mal. Entende?
Não fale mal de ninguém, porque é bíblico. A 7ª coisa Deus abomina, a contenda entre os irmãos. E todos nós somos irmãos. Aí você diz, não somos, todos nós somos irmãos. Em Gênesis 1:26 está escrito que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O ser humano não foi criado à imagem dele em carne, em nação, em país, em idioma, em costumes, não. O ser humano foi criado à semelhança de Deus em espírito. O espírito que há em mim, a alma que há em mim, a alma que há em você e chega em quem, e seja em quem for, é a imagem de Deus. É o sopro de Deus, é o fôlego de Deus, é uma centelha de Deus aqui na terra. Independente se a escolha dela foi má. Deus olha para ela com um amor incondicional e espera que ela desperte, acorde e atente para o que Jesus fez. Entende? Por isso que está escrito, ide pregar o evangelho a toda criatura. Então, não importa, são todos meus irmãos. A pessoa reconheça ou não. Não importa se ela reconheça, crê ou não. A ignorância dela não vai mudar os fatos. Eu tenho que tratar ela como uma irmã em Cristo. Ela sendo obediente ou rebelde. Não importa. Entende? Não importa se ela fala mal de mim. Se eu não tenho nada para falar de bom, eu não vou falar mal dela. Não importa se ela fez mal para mim. Na primeira oportunidade de eu fazer o bem, eu vou precisar fazer. Então, é o Espírito Santo que nos dá força para isso. Não tem como você sozinho fazer o bem em quem te fez mal. Somente o amor de Deus, somente o Espírito Santo, somente o que é eterno pode mover esse agir em você. Então é necessário que você busque a eternidade, que você busque a Deus de verdade. Fechou? Tá ligado? Que Deus te abençoe de verdade, porque um dia todos nós estaremos na eternidade. Que Deus abençoe a todos os líderes espirituais, seja quem for, que abençoe de verdade, guie. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela vida de todos, porque enquanto há vida, há esperança. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, meu Deus, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o meu sonho. O meu sonho, meu Deus, é que todos, meu Pai, absolutamente todos, venham ter a fé e o princípio, cumprir os princípios da eternidade, da salvação. Assim como Lázaro manter um coração limpo em meio a tanta sujeira, tanta angústia, tanta dor, tanto desprezo, a tanto problema, ele mantém um coração limpo e foi para o seio de Abraão. Contrapartida, que aqueles que têm também cumprido princípios bíblicos referente a crescimento financeiro, né, a prosperar, pessoas que têm vencido nessa terra, usado da autoridade que o Senhor deu, assim como aquele rico, para conquistar o melhor dessa terra, que eles também venham alcançar a eternidade. Alcance a eternidade, Pai.
todos alcancem a eternidade, desde o rico ao pobre. E assim, nós viemos aprender um com o outro. Aprender, Pai. Aprender. Porque se Lázaro aprendesse com o rico, e o rico aprendesse com Lázaro, eles estavam bem, eles tinham vivido uma vida boa, de qualidade aqui na terra, e juntos eles estariam com o Senhor no seio de Abraão. Então essa é a sua vontade, que aqueles que estão na eternidade, aqueles cujo coração é limpo, meu Pai, venham aprender a vencer, aprender a superar, a prosperar, aprender a conquistar aqui na terra. E os que já conquistaram, meu Pai, que colocam as suas forças no dinheiro, que colocam o seu coração no dinheiro, venha aprender com os simples, venha aprender com os cujo o coração é totalmente seu. Que eles venham ver, meu Pai, que nada dessa terra poderão levar. Que eles venham ver que aquilo que eles têm, que eles conquistaram, o Senhor permitiu para que Ele possa ensinar e usar a riqueza deles para algo maior, que é a eternidade, a salvação nesse mundo pregado. Então abra a mente, a fé e a visão do Teu povo. Nos una, meu Pai, em um só propósito, em unidade, independente da nossa desigualdade, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, até gêmeos, meu Pai, da mesma placenta, eles não são iguais, eles são diferentes. A digital é diferente, o pensamento é diferente, o sentimento é diferente, porém o que nos une, meu Pai, é o Teu Espírito. O que nos une é o nosso Espírito. O que nos une é o Seu amor, meu Pai, incondicional, que respeita, meu Pai, o livre-arbítrio, meu Pai. Então, nos ensina a Te servir, em nome do Senhor Jesus. E que através dessa mensagem, dessa palavra, o Teu Espírito Santo possa restaurar, possa salvar, possa converter, possa, meu Pai, fazer nascer de novo, possa, meu Pai, fazer o que nenhum homem pode, que é o novo nascimento, que haja novo nascimento. Eu declaro sobre a sua vida uma nova mente, um novo coração, uma nova história, uma nova vida, em nome do Senhor Jesus. Que o seu coração se torne um coração ensinável. Que o seu coração se torne um coração segundo um coração de Deus. Para que você viva as promessas aqui na terra e esteja com Ele para toda a eternidade. Amém, graças a Deus. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente, compartilhe. Porque esse é o meu sonho. Que você alcance a eternidade, cumpra os princípios da eternidade e tenha uma vida aqui na terra de qualidade. Para que você cumpra também os princípios da prosperidade, cumpra os princípios de uma família abençoada, cumpra os princípios de um físico, de uma saúde restaurada. Para tudo há princípios a serem cumpridos. Tá ligado? Forte abraço. Até o próximo vídeo na série Eternidade.